Fala galera, seja bem-vindo aí à nossa aula ao vivo aqui na Nova Concursos. Espero que você esteja estudando aí para o Detran. Separei dicas importantes aí em informática para que você possa gabaritar nessa prova aí do Detran, beleza? Lembrando que você que leu o edital sabe que não pode zerar em nenhuma matéria, mesmo sendo a matéria de informática uma das matérias que tem poucas questões, né? Então você precisa acertar e o importante é que você acerte todas as questões, beleza? Então, a primeira informação que eu vou trazer para você é justamente quem? O edital. Então vamos lá, acompanha comigo. Olha lá, o edital, olha aí o tamanho do edital de informática para poder trazer aí apenas algumas questões. Pô, professor, esse edital aí é monstruoso, hein? Não é não? Olha só. O que ele traz ali pra gente de noções de informática que é cobrado aí no Detran? Então, conceitos fundamentais de internet e intranet e redes de computadores. Veja que ele encaixou redes de computadores juntamente com internet e intranet. Então, galera, é praticamente isso que você precisa saber. Intra quer dizer dentro, né? Então é uma forma de acesso interna. Claro, com segurança, que tem ali a sua restrição, que somente pessoas autorizadas podem acessar aquele conteúdo, por isso a denominação de intra. Internet, você já sabe, é a forma que a gente tem de acesso livre, né, que você pode acessar sem nenhum tipo de restrição, e as redes de computadores que podem ser cobradas em prova estão relacionadas diretamente ao uso de internet e intranet. Então eu preciso saber definições de IP, né? Então eu preciso saber ali, por exemplo, qual que é a formação de endereço de IP, o que é um IP válido. Aí fica fácil, basta você lembrar que um IP válido vale de 0 a 255. Qualquer outra informação diferente disso é um IP inválido, então eu preciso ter esse tipo de noção. Tranquilo? Depois, a gente tem o segundo item aí que é cobrado no edital. Vamos ver? Vem comigo. Olha lá. Segundo item ali que é cobrado. Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos de informática. Então, o que nós temos ali? Nós temos o seguinte. A partir do momento em que ele fala conceitos básicos de modos de utilização de tecnologias, são todos os aplicativos que podem ser associados ao uso da informática. Então, quer dizer, ele pode cobrar acessórios do Windows, ele pode cobrar qualquer tipo de aplicativo que vai ser utilizado para procedimentos em informática. Então, quer dizer, são questões que são abordadas de uma maneira genérica. Então, não é nada específico que possa fazer com que você se preocupe nesta prova, tá? Até porque vai ser uma prova, vamos dizer assim, nova, não só para nós professores, mas também para vocês que vão prestar o concurso. Por quê? Porque foi mudada a banca. A banca quem que é? A Fundação Carlos Chagas. E no caso, aqui em São Paulo, a Fundação Carlos Chagas não fazia as provas do Detran. Quem fazia era a VUNESP. Então quer dizer, o que a gente tem de ideia que é cobrado na Fundação Carlos Chagas em relação a provas? A gente sabe que na parte de informática sempre é abordado mais questões sem imagens, mas eu não posso, no caso, abandonar esse tipo de situação na Fundação Carlos Chagas, porque nos outros estados, se você já fez uma varredura, procurou, por exemplo, por questões de prova, não só relacionadas a Detran, mas questões de prova da Fundação Carlos Chagas em outros estados, você vai ver que é cobrado o ícone informática, que é cobrado imagens, né? Que também pode vir a ser cobrado nesta prova. Então eu não posso abandonar. Mas a gente tinha como uma característica da Fundação Carlos Chagas trazer questões descritivas, demonstrando ali o local onde ficam as coisas na informática sem a imagem. Então ele descreve. Então nesse caso aí, a gente vai ter isso em mente, mas também não vamos abandonar a presença das imagens, beleza? Continuando, vamos ver mais um elemento lá do edital, vem comigo. Lá no edital, nós temos conceitos e modos de utilização de aplicativos para edição de textos, planilhas e apresentações. Então quer dizer, nós temos o editor de texto,
planilha e apresentações. Então nós temos ali o quê? Word, Excel e PowerPoint. Isso quando é mencionado o Microsoft Office 2010. Mas ele também acrescentou no edital o LibreOffice 5 ou superior. Então isso quer dizer o seguinte, o LibreOffice e o pacote Office estão no edital. Então que tipo de questão que pode ser formulada? Geralmente uma comparação entre um e outro, né? Então, o conselho que eu dou para todos os meus alunos é: baixe o LibreOffice no seu computador para que você tenha o contato com o programa, para que você possa ter a referência visual. A gente está acostumado a trabalhar com o pacote Office da Microsoft e muitas vezes na prova a gente lembra apenas daquilo que a gente usa. Então, é extremamente necessário que você baixe o LibreOffice no seu computador para que você possa ter esse contato próximo. Ah, professor, mas eu já tenho o Office ali, será que vai estragar o computador? Não se preocupe, não vai. A hora em que você instalar, você pode ter os dois pacotes Office e aí, inclusive, você pode fazer as comparações, que é justamente o que costuma ser cobrado em relação quando no edital vem trazendo as duas situações, o pacote Office e o LibreOffice. Então, pensa comigo. Olha, são 3 questões de informática ou 5 questões de informática, dependendo do cargo que você especificar ali no Detran. Então, quer dizer, dessas questões, eu não posso ter uma questão para Excel, uma questão para Calc, uma questão para Writer, uma questão para Word e todos os outros elementos que... Não dá. Então, o que acontece? É muito mais provável que ele faça uma questão que possa abordar as informações todas num conjunto. Ele pode afirmar, sobre os pacotes Office e LibreOffice, podemos afirmar. E aí ele traz as alternativas. Então, quer dizer, pode ser uma questão bem genérica, onde você tem uma comparação entre um e outro. Beleza? Vale lembrar que é importante no LibreOffice você saber o que tem dentro dos menus. Porque nessas afirmações que ele pode colocar, que a Fundação Carlos Chagas gosta de colocar, item 1, item 2, item 3, e você escolher a alternativa que traz os itens que são corretos ou não, vale também levar em consideração as teclas de atalho. Não só o que a gente tem dentro dos menus, mas as teclas de atalho que são diferentes do pacote Office. Beleza? Então, são dicas importantes que você deve anotar aí no seu caderno para que na hora de estudar você possa seguir esse caminho. Também é importante que você dê uma olhada nas provas da Fundação Carlos Chagas que já ocorreram. Não necessariamente relacionadas a Detran de outros estados, mas em provas da Fundação Carlos Chagas que ocorreram para todos os cargos mais recentemente. Então, tivemos provas em 2018, tivemos provas também em 2019, que vale a pena você dar uma olhadinha e olhar as questões relacionadas, claro, olhando o conteúdo do edital para poder fazer uma associação. De repente, você consegue traçar o quê? Um perfil do que pode ser cobrado na tua prova. Beleza? Vamos ver mais itens ali no edital. Vem comigo. Olha só. Além de o pacote Office e o LibreOffice ser cobrado, aí nós temos aqui também o seguinte, ó, deixa eu apagar aqui para a gente ver. Nós temos aqui conceitos e modos de utilização de sistemas operacionais, o Windows 7. Então ele coloca no plural, porque no edital geralmente é cobrado mais do que um sistema operacional. No seu, só uma, o Windows 7. Então tudo bem. Então neste caso, o Windows 7 vai ser cobrado. Depois ele entra aqui em noções básicas de ferramentas e aplicativos de navegação. Então o que ele quer saber aqui? Ele quer saber o seguinte: quais são as operações básicas que a gente pode fazer em determinados programas de navegação, tais como Google Chrome, Firefox e Internet Explorer. Galera, Internet Explorer é cobrado até hoje em prova. E nas aulas de informática aqui na Nova Concurso, eu costumo dizer para você o seguinte: por que o Internet Explorer é cobrado até hoje se ninguém usa, né? Se ninguém gosta de trabalhar com o Internet Explorer? Porque ele é um dos navegadores mais antigos que a gente tem na atualidade, né? Está presente como um navegador padrão
do Windows 7, que é, no caso, o sistema operacional cobrado na sua prova, e que ele traz menu, que traz questões voltadas justamente por conta disso, certo? Mas uma coisa que é legal é que não importa qual é o navegador, se é o Internet Explorer, se é o Google Chrome ou se é o Firefox, as teclas de atalho são praticamente as mesmas, com exceção de uma, que é a navegação anônima que a gente tem no Google Chrome. A navegação anônima, a tecla de atalho é Ctrl+Shift+N. Agora, a navegação privativa, que é a mesma coisa, tanto no Internet Explorer quanto no Firefox, é Ctrl+Shift+P. P de Pedro, beleza? Tranquilo? Ótimo. Vamos ver mais um elemento que tem presente lá no edital. Vem comigo. Olha só. E aí, em relação a correio eletrônico? Correio eletrônico, ele está trazendo ali para você o seguinte: conceitos de navegação através do webmail, que é acessando, né, o próprio navegador para você ler os seus e-mails, né, ter acesso aos e-mails, e também o Microsoft Outlook 2010 está sendo mencionado aí. Uma vez que o pacote Office 2010 está sendo cobrado, eles acrescentaram o Outlook 2010 como um dos gerenciadores de e-mail a ser cobrado. Traz também ali, ó, programas de correio eletrônico. De novo, o Microsoft Outlook. Então, duas vezes eles citam ali no edital a mesma coisa, mas para acrescentar o Mozilla Thunderbird. Quem é o Mozilla Thunderbird, galera? O Mozilla Thunderbird é um gerenciador de e-mail que a gente tem presente, né, disponível na internet gratuitamente. Muita gente confunde o Mozilla Thunderbird com o Mozilla Firefox. É da mesma empresa. Só que o que acontece? O Mozilla Firefox é navegador de internet e o Mozilla Thunderbird é, no caso, um gerenciador, um cliente de e-mail, assim como o Microsoft Outlook. Beleza? A diferença é que um eu posso baixar gratuitamente e o outro eu preciso adquirir através do pacote Office. Tranquilo? Em relação à funcionalidade, praticamente a mesma coisa. Tudo bem? Claro que a aparência é diferente um do outro, mas a funcionalidade em si é a mesma. Tranquilo? Segue o bonde, vem comigo. Bom, ainda falando aqui do edital, eu separei para você também aqui, ó, o outro item. Sítios de busca. Eles colocaram sítios de busca e pesquisa na internet. Então, o que a gente tem aí de sites de busca que você conhece? Você conhece o Google, você conhece o Yahoo, você conhece, além desses dois, não esqueça do ESC, galera. É esse aqui, ASK. Então ele pode pedir para você assinar a alternativa que contém buscadores na internet. Então o ESC é um buscador. Não confundir buscador com, no caso, navegador. Então, muitas vezes ele pode colocar assim para você, ó, assinar a alternativa que contém buscadores na internet. Só que dentro das alternativas traz lá Google Chrome. Aí eu te pergunto, eu consigo fazer uma pesquisa no Google Chrome? Você vai responder em casa, claro que eu consigo. E eu vou falar para você, não. Você não faz uma pesquisa no Google Chrome, você faz uma pesquisa no Google. O Google Chrome é um navegador de internet. Então, através do Google Chrome, eu posso usar o Bing, eu posso usar o ESC, eu posso usar o Yahoo. Então, quer dizer, eu posso usar qualquer site de busca. O que acontece é que o Google Chrome ele já traz como o seu site de busca padrão o próprio Google. Então, não confundir site de busca com navegador, tudo bem? Então, um buscador é uma coisa, o navegador é outra. Tranquilo? Ótimo, segue adiante, vamos ver mais coisas, vamos lá. Bom, aí a gente entra aqui em computação em nuvem. Computação em nuvem, conceitos de armazenamento em nuvem, cloud computing, né? É a história do OneDrive, do Google Drive, né? A história da gente falar de nuvem pública, nuvem privada. Então, nuvem pública é aquela de graça? Não. Nuvem pública é aquela onde você tem uma empresa que oferece o serviço para diversas pessoas. Nuvem privada, como o próprio nome já diz, nuvem privada
é somente uma empresa ou uma pessoa importante que vai ter os dados armazenados dentro daquele servidor só para ela, entendeu? E aí, claro, tem um custo para isso, beleza? Então, quando a gente usa o OneDrive, o Google Drive, nós estamos trabalhando com a nuvem pública. Ah, mas é de graça, professor. É de graça até um determinado tamanho. Se eu quiser um tamanho maior para armazenar mais coisas, eu posso ainda continuar com o OneDrive, eu posso ainda continuar com o Google Drive, só que aí eu pago para ter um espaço maior. E ainda continua sendo nuvem pública, beleza? Então esse é o conceito básico que a gente tem em relação ao armazenamento em nuvem. Tranquilo? Continuando, vamos lá ver. Nós temos também, aí já relacionados ao sistema operacional, conceitos de organização e gerenciamento de informações, tais como arquivos, pastas e programas, né? Então, quer dizer, você a qualquer momento pode, dentro do Windows 7, fazer o gerenciamento dessas informações, criando pastas, gerando arquivos, né? E também instalando programas. E aí a gente tem noções básicas de segurança da informação e proteção contra vírus, worms e outros tipos de malware. Então eu preciso saber as definições de vírus, worms e outros tipos de malware. Primeira coisa, qual o conselho que eu te dou? O conselho que eu te dou é o seguinte: acesse aí na sua casa um site chamado cartilha.cert.br. Eu vou escrever aqui na luz, olha lá, anota aí. Então o site que você vai acessar é esse aqui, cartilha.cert.br. Este site aqui é o site que vai trazer conceitos para você de vírus, worms e qualquer tipo de malware. Por que eu quero que você acesse esse site? Pelo seguinte: todas as provas de concurso que traz esse tipo de item no edital, eles vão buscar questões de acordo com a cartilha. Então, o que a cartilha traz de definição de vírus é o que vai ser abordado na prova. Então, é muito mais tranquilo você estudar pela cartilha do que pegar o livro de um autor aí famoso que fala sobre vírus, só que aí ele vai trazer dentro da opinião dele o que aquele vírus ou o que aquele malware é capaz de fazer dentro do computador. Já a cartilha, que é um órgão mantido pelo CGI, que é o Comitê Gestor de Internet no Brasil, que é, no caso, vamos dizer assim, o que traz as definições de vírus, é justamente aí onde as organizadoras vão buscar as questões. Inclusive a Fundação Carlos Chagas já colocou questões de prova que traz na íntegra o que está escrito na cartilha. Por isso que eu quero que você dê uma atenção especial a esse site. Beleza? Tranquilo? Ótimo. Então agora eu separei algumas questões de alguns elementos que estão no edital para a gente poder discutir. Vamos ver? Então vem comigo aqui, vamos lá. Então o primeiro assunto que eu abordei aqui para você foi esse aqui, o Windows 7. Que tipo de questão que eu peguei do Windows 7 para a gente poder discutir? Olha lá. Então eu trouxe aqui para você, no sistema operacional Windows 7, ao acessar o Windows Explorer e abrir a opção Propriedades, obtida por um clique com o botão direito do mouse sobre a unidade de disco rígido, é possível por meio da guia geral a visualizar o espaço disponível e o tamanho desse disco, b. aumentar o tamanho físico do disco rígido, c. formatar o disco rígido, d. visualizar uma listagem dos discos disponíveis no computador e e. remover um tipo de arquivo. Então olha só, primeira coisa que eu preciso lembrar, o que ele está falando aqui? Ele está falando o seguinte: quando você vai lá no disco local, dentro do Windows Explorer, que é o gerenciador de arquivos do Windows 7, e clica com o botão direito do mouse em Propriedades, ele vai abrir uma janela. Essa janela em abas vai trazendo ali essas ações descritas nas alternativas, inclusive, né? E aí ele está falando o seguinte: uma das opções que a gente tem ali, que está nesta janela, é trazer para você o quê? O espaço disponível no disco e o que está ocupado, que fica na guia geral.
Então, logo que você clica em propriedades, ele já abre ali a primeira guia, que é a guia geral. Então, neste caso, a alternativa correta é justamente essa que fala sobre o espaçamento. Vamos lá ver qual que é? Então vem comigo, olha lá. Então, visualizar o espaço disponível e o tamanho desse disco é a alternativa correta nesta questão, beleza? Então, veja qual é o perfil que a Fundação Carlos Chagas trouxe para a questão. Ele trouxe a imagem? Não trouxe a imagem. Ele trouxe uma descrição. Então, isso já é uma característica da Fundação Carlos Chagas. Beleza? Vamos para o próximo item que eu separei para você. Vamos lá ver? Vem comigo. Separei mais uma questão aqui, ó, a respeito do Windows 7. Então, ele fala, ó, o firewall no Microsoft Windows 7, versão português, ajuda a impedir que hackers ou programas maliciosos obtenham acesso ao computador pela internet ou por uma rede. A opção de ativação ou desativação do firewall do Windows pode ser encontrada no painel de controle dentro da categoria. Aí ele traz lá contas de usuário e segurança familiar, programas, rede internet, sistema e segurança ou segurança do Windows. Então olha só, primeira coisa que eu preciso ter em mente, questões voltadas a painel de controle, é importante que você lembre das 8 categorias que existem ali. Por que é importante lembrar das 8 categorias? Porque aí você consegue eliminar nas alternativas aquilo que não existe. Por exemplo, segurança do Windows é uma coisa que não existe dentro das categorias do painel de controle. Então você que tem aí o seu Windows 7, você pode acessar lá, iniciar, painel de controle. Ele vai abrir o painel de controle e ele vai exibir para você ali as 8 categorias. Dentro das categorias, firewall não é um elemento de segurança? É. Então, se ele é um elemento de segurança, ele só vai estar dentro de uma categoria que fala sobre segurança. Só que aí, você sabe que não existe segurança do Windows. Então, fica fácil de você acertar a questão. Por quê? Porque você consegue lembrar os itens que estão dentro do painel de controle. Então, a alternativa correta qual que é? Vamos lá colocar o X? Vem comigo. É sistema e segurança, beleza? Então, sempre que você vê ali, olha, firewall, ele já descreveu o que o firewall faz, e aí ele diz, esse tipo de ação não é uma ação de segurança? Então, só vai estar em sistema e segurança. Contas de usuário e segurança familiar, eu vou cadastrar ali um novo usuário, eu vou mudar a senha do meu usuário, eu vou acrescentar uma segurança familiar para impedir que meu filho, no caso, tenha acesso a algumas coisas no computador. Em programas eu posso desinstalar programa. Em rede e internet eu posso limpar os cookies, se for o caso do meu navegador principal, que é o Internet Explorer, no caso deste Windows, né? E aí sobrou sistema e segurança do Windows, que não existe. Beleza? Continuando. Aí eu trouxe uma questão com uma imagem, certo? Então, essa questão com uma imagem, ele vai trazer ali os elementos do Windows Explorer. Então ele traz ali, ó. Considere a figura abaixo de uma janela de manipulação de arquivos e pastas do Microsoft Windows 7, versão em português. Aí ele traz lá. Em relação às partes de uma janela identificadas por números de 1 a 6, correlacione as colunas a seguir, numerando os parênteses. Então ele traz ali os números, né? E aí ele traz ali parte da janela. Então, quais são os números que a gente vai colocar em ordem, relacionando ali de acordo com o que a gente tem na imagem. Então, quando ele fala lá, no item 1, barra de ferramentas, quem é a barra de ferramentas? Barra de ferramentas que eu tenho ali é justamente esta barra aqui, ó. Então vamos destacar. Esta é a barra de ferramentas. Então, barra de ferramentas corresponde a que item? Item 3. Então, o primeiro item aqui é o item 3. Então, já vamos colocar aqui, ó, 3. Neste caso, você já está vendo que as alternativas que a gente tem aqui tem 3 em todos no primeiro item. Agora vamos para o segundo item. Caixa de pesquisa. Qual que é a caixa de pesquisa? É o item 5, né? Tá aqui, ó. Caixa de pesquisa é esse cara aqui. Então é o item 5. Então o segundo item é o item 5. Então tá aqui, ó. Beleza?
Então, neste caso, não pode ser alternativa A e não pode ser alternativa B. Então, a gente já tem aí só duas alternativas para escolher. Beleza. Vamos ao 3. Painel de detalhes. Quem é o painel de detalhes? O painel de detalhes é o painel que fica na parte de baixo aqui, galera. Qual é o detalhe que ele está trazendo? Ele está trazendo aqui para mim que na pasta que está selecionada, nós temos 11 itens. Então, no caso, é o item 6 aqui, o painel de detalhes. Ah, professor, mas eu não sei qual que é esse daí. Então, podemos fazer o contrário. Podemos olhar aqui. O que você sabe? Ah, eu sei que é o item 1. O que é o item 1? Painel de navegação. Então, joga lá, ó, item 1. Qual a alternativa que traz o item 1 no final? Pô, olha só, é a alternativa D. Então, a resposta só pode ser a alternativa D. Tá vendo só? Então, quer dizer, a partir do momento em que a gente tem ali correlacionando os itens que estão presentes dentro do Windows Explorer, você sabendo pelo menos alguns, consegue matar uma questão como esta. Galera, como eu disse para você, eu coloquei uma questão com imagem porque em outros estados a Fundação Carlos Chagas tem cobrado imagem, tem cobrado inclusive ícone. Então ele pode pegar um ícone dentro do Windows Explorer e perguntar para você, esse ícone corresponde a qual a ação dentro do Windows Explorer. Então é importante a gente saber disso. Windows Explorer é algo que a gente tem um convívio diário, né? Para quem trabalha com computador ou para quem usa o computador de vez em quando. Não tem como fugir do Windows Explorer. Então, você, na hora em que for mexer no computador durante esses dias, dê uma atenção especial aos ícones, tá? Mesmo que não seja cobrado o ícone, ótimo, não tem problema. Porque se for cobrado, você já tem uma noção. Se não for cobrado, você sabe o caminho onde ficam cada item ali dentro do seu computador. Belezinha? Segue o bonde, vamos ver mais um assunto. Vamos lá. Próximo assunto, Word 2010. É isso aí. Então, o que pode ser cobrado no Word 2010 em relação à Fundação Carlos Chagas? Aí eu coloquei aqui para você, olha lá. Em relação às opções do grupo texto da guia Inserir do Microsoft Word, versão português do Office 2010, correlacione as colunas a seguir. E aí ele está trazendo aqui para mim o seguinte, olha lá, ícone e as opções ali para você correlacionar em relação aos elementos escritos. Partes rápidas, word art, caixa de texto e letra capitular. Então, primeira coisa aqui, ó, você já sabe, pode ser cobrado o ícone, então nós temos ícones aqui. Então, qual é o primeiro ícone que a gente tem? Caixa de texto. Então, onde que vai aparecer a caixa de texto? A caixa de texto vai aparecer aqui, não é isso? Então, é o item 1 ou é o item 4? E agora? Os dois são bem parecidos, né? Você precisa saber quem que é um e quem que é o outro. Então, partes rápidas. O que são partes rápidas? Olhando aqui, pode ser esse daqui? Não, esse daqui você já sabe. Você sabe um? Sei, eu sei que é o word art. Agora eu não sei qual dos dois aqui é a letra capitular ou é a caixa de texto. Se você sabe que é o word art, então o item 3 tem que estar aqui, certo? Vamos colocar aqui, ó, 1, 2, 3. Então é ali. Onde que a gente tem o item 3 na segunda opção? Nós temos aqui na alternativa B e na alternativa D, certo? Então, neste caso, já ficamos com duas alternativas para escolher. Olha que bacana. Tá vendo só? Então, quando a gente tem duas alternativas para escolher, já era. Aí que nós temos agora a opção partes rápidas, que sobrou o item 2. Então, aqui, item 2 é a primeira opção que a gente tem ali presente. Então, matamos a questão. A alternativa correta só pode ser a alternativa B. Então, observe aqui. Professor, eu não sei o que são partes rápidas. Pensa aqui no autotexto, tá? Então, o que é autotexto? Autotexto é quando você escreve segunda, e aí o Word já traz para você feira, que é o complemento. Então, em partes rápidas, você vai encontrar isso lá disponível, dentro da guia Inserir. Beleza? Continuando, coloquei aqui
para você uma outra configuração que costuma ser cobrado em prova, principalmente nas provas da Fundação Carlos Chagas. Então, quando a gente abre as configurações de parágrafo, você está enxergando aqui, ó, que em relação ao recuo, nós podemos, dentro de um parágrafo, fazer as seguintes configurações. Configurar aqui, né, no caso, o lado esquerdo, o lado direito do meu parágrafo. E na opção especial, eu posso escolher recuo de primeira linha ou o deslocamento. São essas as opções. E é claro, quando se trata de recuo de primeira linha, é só a primeira linha que vai ser deslocada. Quando se trata de deslocamento, é todo o resto do parágrafo, menos a primeira linha, que vai ser deslocado. Beleza? E aí, tem as configurações aqui de quanto que vai ter de recuo do lado esquerdo e quanto que vai ter de recuo do lado direito. Poxa, professor, isso aí é meio complicado. Não é não, porque ele vai trazer desta forma. Olha lá. O texto abaixo apresenta em destaque um parágrafo do Microsoft Word, versão português do Office 2010, que começa com a palavra exemplo. Então, se começa com a palavra exemplo, então já está aqui, ó, exemplo. Tudo bem? E aí ele fala, e termina com a palavra teclado, no qual foram utilizadas as seguintes opções de formatação de parágrafo: recuo e espaçamento, para se definir a posição inicial do parágrafo e o espaçamento entre linhas do texto. Então, a palavra teclado está aqui, né? Então você tem este parágrafo aqui que foi configurado, beleza? Aí você tem as alternativas. A alternativa A, ele diz que lá no item especial, deslocamento e espaçamento entre linhas duplo. Então eu falei para você aqui, ó, vou voltar. Deslocamento, ele vai mexer com o parágrafo embaixo, deixando a primeira linha quietinha. Então ele desloca esse cara aqui para a direita, né? E a primeira linha fica quietinha. Então deslocamento não é isso. Então não é o que a gente tem lá. Então não pode ser alternativa A. No B ele fala deslocamento de novo. No C ele fala primeira linha. Aqui nós temos um deslocamento de primeira linha. Concorda comigo? Olha aqui, ó. A primeira linha está sendo deslocada em relação ao parágrafo. Então, especial primeira linha e espaçamento entre linhas duplo. O espaçamento aqui não é maior em relação aos outros parágrafos que a gente tem? Sim, né? Então, eu acho que pode ser essa alternativa, mas vamos continuar lendo. Na alternativa dele diz especial primeira linha e espaçamento entre linhas simples. Não, simples não é. E depois no E, especial primeira linha e espaçamento entre linhas 1,5. Não pode ser 1,5, né? Porque ali 1,5 ele vai ter um pouquinho maior em relação ao espaçamento simples. Então a alternativa correta é exatamente a alternativa C. Especial primeira linha e espaçamento entre linhas duplo. Pô, professor, é complicado esse tipo de coisa. Não, não é. Basta você colocar na sua cabeça que em relação à configuração de parágrafo no Word, você tem ali o especial, que pode ser primeira linha e deslocamento. Acabou, né? E aí, o tipo de espaçamento que pode ser especificado ali, se é simples, se é duplo, você já sabe. Geralmente é cobrado ou simples ou duplo. Porque os que são específicos, 1,5, ou múltiplos, que pode ser no caso, que tem uma das opções ali, ele é muito, vamos dizer assim, muito específico, né? Então, não dá a olho nu saber se foi colocado múltiplos ali. Já duplo, já tem uma noção que pode ser colocado. Beleza? Então, continuando, vamos ver mais uma opção aqui, ó. Próximo assunto, LibreOffice Writer. Então, sobre o LibreOffice Writer, o que eu preciso saber? Galera, coloquei aqui para você todos os menus importantes do LibreOffice Writer. É preciso memorizar o que tem lá dentro? Infelizmente é. Então, não deixe de observar o que tem dentro de cada menu. No menu arquivo, no menu inserir, no menu formatar, no menu tabela e no menu ferramentas. Então, esses são os menus mais cobrados em prova. Por que eu digo isso?
Por conta dessa situação aqui, ó. São opções disponíveis no menu formatar do OpenOffice Writer ou LibreOffice Writer versão em português, exceto o quê? Então qual é o menu que ele está citando? Menu formatar. Quais são as opções que a gente tem ali, ó? Cabeçalho, marcadores e numeração, páginas, parágrafo e marca d'água. Então quando a gente volta por menu formatar, que é esse cara aqui, ó, a gente já consegue enxergar. Tem marca d'água? Tem. Tem página? Tem. Tem parágrafo? Tem. Tem marcadores? Tem. Por acaso, tem ali uma das opções que não estão listadas aqui, que é justamente o cabeçalho? Não tem. Então a alternativa correta é cabeçalho. Tudo bem? Dentro de todas as alternativas que a gente marcou, existem dentro do menu formatar. Tá certo? Então por isso que é importante saber o que tem dentro dos menus. Vamos ver aqui mais um exemplo, ó. São opções disponíveis no menu Ferramentas do LibreOffice Writer, versão em português, exceto. De novo, galera, olha lá, coisas que estão presentes dentro do menu e ele quer que você liste o que não existe lá dentro. Então é preciso saber o que tem lá dentro? É preciso. Então vamos lá. Menu Ferramentas. Então eu já deixei aqui prontinho para você, olha lá. No menu Ferramentas, ele traz aqui a opção. Tem a opção de fazer qualquer tipo de cálculo? Tem aqui a opção, né, para você calcular. Tá lá, ó. Tem ali a opção calcular. Tem numeração de capítulos? Tem numeração de capítulos, né? Tem formulário? Tem. Tem macro? Tem. Então eu preciso saber os itens que tem lá dentro. O que não tem? Vamos lá ver dentro das alternativas o que sobrou para a gente marcar. Então, calcular tem, estilo e formatação, macros, ortografia e gramática, numeração de capítulos. O que não tem? Estilo e formatação. Estilo e formatação, como o próprio nome já diz, formatação não pode ser encontrado em ferramentas. Tudo bem? Beleza? Continuando, agora a gente entra no Microsoft Excel. E aí, galera, tá acompanhando direitinho as dicas? Aqui eu estou colocando exemplos de questões que podem acontecer na sua prova. Mas não esqueça de dar uma olhadinha naquilo que eu falei para vocês em relação ao edital. Ali nós temos dicas que são importantes para fazer na hora de estudar, né? Então, como direcionar o seu estudo na informática para esta prova do Detran. Então, olha só, não esqueça de baixar o LibreOffice e também não esqueça de dar uma atenção especial à tecla de atalho. Fundação Carlos Chagas adora a tecla de atalho. E se eu não me engano, a primeira questão que eu separo aqui no Excel, né, traz também tecla de atalho, mas no Calc, principalmente tecla de atalho é um elemento cobrado. Vamos lá ver? Vem comigo. Ó, aqui no Excel, a primeira coisa que eu trago para você é em relação a gráfico. Então ele traz ali para mim, ó. Considere o seguinte gráfico do Excel, versão em português do Office 2010. Então ele está trazendo aqui o desenho do gráfico. Beleza. Todas as afirmativas a seguir estão corretas, exceto, aí você traz lá. No A diz, caso a opção alternar entre linha e coluna da janela selecionar fonte de dados seja acionada, o tipo de gráfico será alterado para colunas agrupadas. Então, beleza, o que eu tenho que encontrar aqui? Todas as afirmativas a seguir estão corretas, menos uma, então exceto. Então, que tipo de gráfico que nós temos aqui? Nós temos um tipo de gráfico barra, certo? Beleza. Então ele diz assim, ó. No A, se eu alternar entre linha e coluna da janela selecionar fonte de dados, que é uma janela que a gente tem ali dentro das formatações do gráfico, o tipo de gráfico será alterado para colunas agrupadas. Se eu tenho um tipo de gráfico que é barra, se eu trocar apenas alternando isso daqui para isso daqui, eu vou mudar o formato do gráfico? Não, eu vou continuar tendo um gráfico de barras. Então, esse item está errado. Agora veja as outras opções. O conjunto de valores correspondente à população de cada cidade em 2017 representa uma série do gráfico. Então, quer dizer, isso daqui, para existir, precisa de valores.
E os valores que traz o desenho do gráfico são chamados de série do gráfico, tá certo? No C, o gráfico apresentado é do tipo barras agrupadas, a gente já falou, tá correto também. D, o nome da cidade, sigla do estado e a respectiva posição representam as categorias do gráfico. Sim, trata-se da categoria do gráfico, porque o eixo que traz ali texto é categoria. O eixo que traz número é o eixo valor, né? Então, no caso, tem nome da cidade, eixo de categoria. No E ele fala, é possível mover o gráfico para uma planilha separada. É verdade, eu posso mover um gráfico para ficar isolado dentro de uma única planilha. Então, a alternativa que está errada é a alternativa A, né? Não existe a possibilidade de eu alternar aqui, colocando a categoria aqui embaixo e os números para serem exibidos aqui ao lado, ele vai mudar o formato do gráfico. Não, ele não vai mudar o formato do gráfico, ele vai continuar sendo barras agrupadas. Belezinha? E é claro, o Excel é uma planilha de cálculo, então a gente vai encontrar cálculos para serem exibidos, para serem efetuados. E Fundação Carlos Chagas gosta de cobrar cálculo também. Então ele traz ali, ó, considere a planilha abaixo do Excel, versão em português do Office, e ele traz lá, analise as seguintes afirmativas sobre a planilha. O conteúdo da célula C1 pode ser igual CB1 maior que A1, A2 menos B2. Então, olha só, o que ele está trazendo aqui, ó? Conteúdo de C1. Quem é C1? C1 é menos 5. Ele está falando o seguinte, o conteúdo de C1 pode ser, se o B1 for maior que A1, que é a minha condição, quem é o valor verdadeiro? O valor verdadeiro é A2 menos B2. Quem é A2? A2 é justamente 5. E quem é B2? 10. Então, se eu tiver ali, o B1 é maior que o A1? É verdade. Então, B1 é 10, o A1 é 5. Então, no caso, é verdadeiro. Aqui a gente tem o valor verdadeiro. Cadê o falso? O valor falso não está ali sendo especificado. Mas como o valor é verdadeiro, ele pode trazer o menos 5? Pode ser que sim. Vamos no item 2. O conteúdo da célula C2 pode ser soma C de A1 a B3, ponto e vírgula igual a 10. Então, o soma C é uma função que precisa vir acompanhado do intervalo que eu vou procurar pelo critério, né? Então, aqui no caso, de A1 a B3, ponto e vírgula igual a 10. Quem é C2? C2 é 15. Ele quer saber, soma C de A1 a B3 igual a 10. Quantas vezes ali a gente tem o número 10 dentro de intervalo de A1 a B3? Então, de A1 até B3, que é este intervalo aqui, ó, é isto. Então, soma C os números maiores do que 10, os números iguais a 10. Então, eu tenho 1, 2, 3. Então, o resultado tem que ser 30 e não o que ele está trazendo em C2. Em C2, ele está trazendo 15, então não pode ser. E aí, ele traz para mim, ó, o conteúdo da célula C3 pode ser soma A1 e B3. Quem é C3? C3 é 10. Então, quem que é o A1? O A1 é 5. Quem que é o B3? O B3 é 5. Então, no caso, soma A1 e B3, 5 e 5, 10. Então, a afirmação que está correta é a afirmação 1 e 3. No caso, soma C aqui, ó, não vai trazer. A gente viu ali que o conteúdo de C2 é 15. E aqui ele vai somar o 10. 10 a gente vai ter como resultado 30 e não 15. Tudo bem? Então, neste caso aqui, em uma única questão, ele trouxe para mim 3 funções do Excel. Nas nossas aulas aqui na Nova Concursos, quando a gente fala de Excel na versão 2010, eu trago para você alguns exemplos de questões que é legal você acompanhar, né? Então, sempre que tiver função, é bom a gente fazer na mão para a gente poder exercitar e gravar mais na hora de calcular. Tranquilo? Ótimo. Agora vamos ver mais um item que eu separei para você. Vamos lá, vem comigo.
Próximo item, LibreOffice Calc. O que pode ser cobrado no LibreOffice Calc? Além dos itens que a gente tem nos menus, teclas de atalho. Olha lá. O atalho de teclado do Calc, versão em português, que abre a janela Formatar Células para formatação de números, fonte, borda, dentre outras opções nas células selecionadas, Então você tem ali Ctrl 1, Ctrl 2, Ctrl D, Ctrl F e Ctrl J. Qual alternativa você acha que é? Muitos acharão que é Ctrl F. Ctrl F não vai trazer o formatar células. Inclusive, essa janela formatar células pode ser acionada clicando com o botão direito do mouse em cima da célula, claro, mas a tecla de atalho ela é tanto para o Calc quanto para o Excel. E a alternativa correta é a alternativa A, Ctrl 1, beleza? Então, tecla de atalho é um assunto que você não pode abandonar nesta prova. Tranquilo? Vamos ver mais um exemplo aí de item que pode acontecer na sua prova. Vem comigo. Olha lá. Coloquei aqui para você os menus referentes ao Calc e aí vem a questão. São opções disponíveis no menu Inserir do LibreOffice Calc versão em português, exceto. Então, vamos aí à análise. Tabela dinâmica é algo que eu posso inserir? Linhas é algo que eu posso inserir? Gráfico é algo que eu posso inserir? Figura é algo que eu posso inserir? E Fontwork? Também é. E agora? Mas uma das alternativas não estão disponíveis em inserir. Qual que seria a opção que não está disponível? Vamos voltar lá e vamos acompanhar de perto. Olha lá. Temos a opção de inserir Fontwork? Temos, está aqui, ó. Temos a opção de inserir gráfico? Temos. Temos a opção de inserir uma figura, uma forma, uma tabela dinâmica? Temos. Por acaso você está vendo aí dentro do menu Inserir a opção de inserir uma linha? Não. Então não dá para inserir uma linha através do menu Inserir. Então, neste caso, meu amigo, linhas é uma opção que não está disponível dentro de Inserir. Tá vendo aqui? Aqui a gente tem uma pegadinha. Quando a gente pensa em inserir linhas, logo vai na nossa cabeça, tá no menu Inserir, né? Já que a gente está falando de inserir linhas, mas não está. Para inserir linhas, eu posso inserir linhas dentro da minha opção, clicando com o botão direito do mouse no cabeçalho da linha, né? Ou então, dentro das opções de formatar que a gente tem na célula, que permite que você possa inserir mais linhas. Tudo bem? Então, por favor, dê uma atenção especial aos menus. Tranquilo? Vamos seguir adiante, vamos ver mais coisa. Olha lá. Coloquei aqui uma questão que envolve um ícone e que também envolve tecla de atalho. Então, tudo isso dentro de uma única questão. Então, ele traz lá, ó. Analise as seguintes afirmativas sobre o assistente de funções do Calc, versão em português. Aí ele traz lá. 1. O botão função da barra de fórmulas abre a janela do assistente de funções. É verdade, galera. Quando a gente clica neste ícone aqui, ó, ele vai abrir o assistente de funções que permite que você possa localizar as funções dentro, do LibreOffice Calc. No item 2 ele traz o atalho de teclado Ctrl F2 abre a janela do assistente de funções. É verdade. Inclusive, a gente acabou de ver ali dentro dos menus que Ctrl F2 habilita o assistente de função. É a mesma coisa. E a opção de menu inserir função abre a janela do assistente de função. Inclusive, na questão anterior do menu inserir, dentro de inserir tem função. E dentro de função ele já traz a tecla de atalho Ctrl F2. Eu vou até mostrar para você. Vamos voltar aqui, ó. Volta na questão anterior e aí ele traz aqui, ó, dentro de inserir. O que eu estou falando? Eu estou falando deste elemento aqui, ó. Tá vendo só? O que tem aí, ó? Função e Ctrl F2. Então, todas essas informações foram cobradas aqui. Então, os itens 1, 2 e 3 estão corretos. Então, a alternativa correta, alternativa D. Tranquilo?
Mais um elemento aqui para a gente guardar aí para sua prova. LibreOffice Impress. O que eles podem cobrar a respeito do LibreOffice Impress? Sempre pensando no LibreOffice Impress, eu quero que você associe ao quê? Eu quero que você associe ao PowerPoint. O LibreOffice Impress é o primo pobre distante do interior do PowerPoint, tá? Isso quer dizer o quê? É um programa de apresentação que vai ter recursos parecidos com o PowerPoint, mas o PowerPoint é infinitamente com mais recursos, e esses recursos que a gente fala do PowerPoint que é diferente, são os recursos frufru, né? Que você pode colocar no PowerPoint, mas não pode colocar no LibreOffice, porque ele não tem, beleza? Então, veja a questão aqui comigo, olha lá. Na questão ele traz lá, ó, no LibreOffice Impress 5.1 em português, um slide mestre contém elementos que podem ser aplicados a toda uma apresentação ou apenas para alguns slides. Para criar um novo slide mestre, clica-se em A. Inserir slide mestre, novo slide mestre. B. Exibir slide mestre, depois clica-se com o botão direito do mouse no painel esquerdo e seleciona-se a opção Novo slide mestre. C. Arquivo novo, slide mestre. D. Ferramentas, formatação, slide mestre, novo slide mestre. E E. Inserir modelo, slide mestre. Depois clica-se com o botão direito do mouse no painel esquerdo e seleciona-se a opção novo slide mestre. Então, galera, aqui de novo, é importante você saber o que tem dentro dos menus. Lembre-se, tanto no PowerPoint quanto no Impress, é dentro de exibir que a gente tem a presença do slide mestre. Então, a alternativa correta que a gente tem aqui, ó, alternativa B, beleza? Aí eu peguei mais uma questão aqui, que é aquilo que eu comentei com vocês. Olha só, o que eles costumam colocar em prova quando a gente tem pacote Office e LibreOffice juntos no mesmo edital? Então, olha só, as questões que a gente tem aqui, ó, um usuário do computador cria uma apresentação do PowerPoint 2010 contendo animações que alteram cores, efeitos especiais com sons na transição de slides e objetos WordArt. Ele gravou a apresentação em formato de apresentação PPTX, que é o padrão, tanto é que ele cita, ó, original do PowerPoint, e ODP, que já é a extensão do LibreOffice, ou BROffice aqui, ó. Aí ele fala, o usuário perceberá, ao comparar a apresentação em ODP com a apresentação em PPTX, que vai acontecer? A. Todas as funcionalidades da apresentação são mantidas? Mentira, a gente já sabe que isso não vai acontecer. A gente sabe que o PowerPoint é o primo rico. No B, somente os recursos na transição de slides são perdidos no formato ODP. Então, não. Por quê? Porque a gente colocou aqui, além de recursos de áudio, trabalhamos também com o WordArt e efeitos especiais, né? Que mudam as animações no padrão de cores, né? E isso a gente não tem presente dentro do LibreOffice Impress. Aí ele traz aqui, ó. C. Somente as animações que alteram? Não, somente não. A gente tem mais limitações aí no Impress. No D. Todas as funcionalidades da apresentação são mantidas, com exceção dos textos em WordArt, os quais serão convertidos em caixas de texto sem a formatação artística. Então, tá errado porque ele não tem animação que troca a cor. Então, neste caso, só sobrou a alternativa aí, ó. Sons na transição, efeitos artísticos em texto WordArt, porque ele não tem WordArt, ele tem Fontwork, e animações com mudanças de cores são recursos perdidos na conversão de formatos, que é a alternativa correta. Galera, a comparação ela é mais evidente nas provas da Fundação Carlos Chagas. Então é isso daqui que eu acredito que aconteça com uma certa frequência. Como é que eu vou saber disso daí, professor? É justamente por isso que eu estou pedindo para você baixar o LibreOffice no seu computador. Baixando o LibreOffice no seu computador, o que você faz? Você não tem uma apresentação salva do PowerPoint no seu computador? Abra esta apresentação no LibreOffice. É possível? Claro que é possível. Vai ter perda? Vai, você já está vendo aqui, tem perda. Então, a partir do momento que você tem essa vivência prática, fica mais fácil de você lembrar
por causa da referência visual. Tranquilo? Bora, segue o bonde. Temos aqui, ó, PowerPoint. Qual a pergunta que a gente tem a respeito do PowerPoint? Olha lá. A inserção de um novo slide em uma apresentação do PowerPoint, versão em português do Office, pode ser feita por meio da seguinte tecla de atalho. Então vamos lá. Por eliminação. Ctrl M, você sabe o que é? Não. Ctrl N você sabe. Ctrl N é negrito. Então põe negrito aqui. Então ele não vai abrir um novo slide. Ctrl P, imprimir. Ctrl S, sublinhado. E Ctrl T. Ctrl T, seleciona tudo. Vamos por tudo aqui. Pronto. Então qual que é a alternativa correta? Alternativa A, Ctrl M. Beleza? Então não é uma questão difícil, mas é uma questão de tecla de atalho. Agora nós temos aqui uma outra situação. Considere que é necessário incluir o logotipo de uma empresa em todos os slides de uma apresentação. Dentre os recursos disponíveis no PowerPoint, o comando mais adequado para realizar essa tarefa é, primeira coisa, o que eu tenho que fazer? Incluir um logotipo. Onde? Em todos os slides de uma apresentação. Então já existe a apresentação e eu preciso incluir um logotipo. Então eu preciso colocar um elemento no PowerPoint que permite que eu possa colocar esse logotipo e esse logotipo possa se repetir em todos os slides. Então neste caso, qual a alternativa correta que a gente tem? Smart Art? Não. Layout na guia página inicial? Menos ainda. Formas na guia inserir? Não. Slide Mestre. Por que chama Slide Mestre? Porque aquilo que a gente atribui ao Slide Mestre se repete em todos os slides. Portanto, a alternativa D é a alternativa correta. Agora, só para você ver que eles gostam de cobrar Slide Mestre na Fundação Carlos Chagas, eu peguei essa questão aqui para você. Ó. No PowerPoint, a opção Exibir em Slide Mestre contribui para A. O efeito de transição entre dois slides sucessivos. B. O controle do tempo de exibição de um slide entre os modos avançar ao clique do mouse ou avançar após o intervalo de tempo. Isso daí é o que a gente chama de transição. Né? C. Ao controle da aparência na apresentação inteira e pode inserir uma forma ou logomarca para que ela seja mostrada em todos os slides. Pronto, já matou essa alternativa aí. E aí, a alternativa D. A geração de um índice dos slides na apresentação e dessa forma permitir que se vá diretamente para um determinado slide durante uma apresentação, isso são ações, botões de ação que você pode colocar. E no E, a inserção de um slide no início da apresentação e executa um clipe ou um programa. Então, neste caso aí também é a aplicação do que a gente faz quando trabalha com botões de ação, beleza? E agora, mais um assunto para a gente abordar, o Outlook 2010. O que é cobrado muito em Outlook? Tecla de atalho, olha lá. Ctrl R é para você responder, Ctrl Shift R é para você responder para todos, né? Só que, como você já sabe que o Ctrl R é resposta, se você quer para todos, é só acrescentar o Shift, que aí você tem essa opção de diferenciar, beleza? Aí tem ali o Ctrl F. Ctrl F é encaminhar, termo em inglês, né? Forward. E aí vem a questão, olha lá. Analise as seguintes afirmativas sobre as opções disponíveis na guia mensagem quando uma mensagem é enviada pelo Microsoft Outlook, versão em português do Office 2010, quando estiver aberta na tela do computador. Então ele diz ali, ó, para encaminhar a mensagem aos outros destinatários, basta acionar o atalho de teclado Ctrl Shift R? Não, você acabou de ver que Ctrl Shift R é responder a todos. Para encaminhar a mensagem como um anexo de uma nova mensagem, basta selecionar a opção mais do grupo Responder e, em seguida, selecionar a opção Encaminhar como anexo. Aqui ele já está trazendo uma descrição de um elemento que a gente tem dentro da guia mensagem, né? Então, neste caso aqui, o elemento está correto. 3. Para cancelar uma mensagem enviada, basta acionar a opção Ações do grupo Mover e, em seguida, selecionar a opção Cancelar mensagem enviada. É possível fazer isso? Sim, então neste caso, apenas os itens 2 e 3 estão corretos em relação ao Outlook.
Pô, professor, eu não sabia que dava para cancelar a mensagem enviada. Dá sim. Dentro do Outlook 2010, você consegue. Beleza? Vamos ver mais um item só, tá bom? Vamos lá. Separei aqui para você agora, ó, o Google Chrome. E que nós temos aqui no Google Chrome? Que pode ser abordado em relação ao Google Chrome, ó. Recursos do navegador Google Chrome versão em português que permite abrir uma nova janela para navegar com privacidade sem salvar o seu histórico de navegação, cookies e dados de sites. Então, navegar com privacidade. Privacidade onde? No Google Chrome. Como que chama a navegação privativa no Google Chrome? Navegação anônima. Então, a alternativa correta é nova janela anônima, galera. Beleza? Olha só, mais um elementinho aí, ó. Vírus! Professor, vírus é cobrado em prova ali, eu vi que tem no edital. Pois é. Então, acessa cartilha.cert.br para que quando você encontre uma questão como essa, você possa tirar de letra. Então ele traz ali, ó. Cavalos de Troia são programas que atraem a atenção do usuário e, além de executarem funções para as quais foram aparentemente projetados, também executam operações maliciosas sem que o usuário perceba. Sim, é verdade, galera. Você já baixou um programa na sua casa? Já, né? E quando você baixou esse programa e seguiu as opções para instalar, que é assim, avançar, 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 avançar e concluir, e aí instalou um monte de coisa junto? Pois é. Sabe o que acontece? Parece que não, mas aquilo que você trouxe, que é um instalador pode estar disfarçado de um cavalo de Troia. Cavalo de Troia não precisa necessariamente trazer vírus. Ele pode trazer uma série de programas que você não quer instalar no seu computador. Inclusive, dentro desses programas pode aparecer um programa de publicidade, que vai fazer uma série de propagandas dentro do seu computador. Tranquilo? Então o item 1, correto. Vamos para o item 2. Ó. Spyware são programas que coletam informações sobre as atividades do usuário no computador e transmitem essas informações pela internet sem o consentimento do usuário. Bom, spyware é um programa espião, então neste caso, beleza, tranquilo. Farming consiste na instalação de programas nas máquinas dos usuários da internet para executar tarefas automatizadas programadas por criminosos cibernéticos. Farming, galera, é um envenenamento do DNS. Então não tem nada a ver com o que ele está falando aqui. Neste caso, ele está falando de um elemento chamado bot, que você vai ver lá na cartilha.cert. Farming é quando você digita o endereço de um site e ao invés dele ir para aquele site, ele vai para um site diferente. Só que às vezes ele pode ir para um site falso. Exemplo, eu digito no meu computador www.banco.com.br. Aí ele abre a página do banco, mas ele não abre a página verdadeira, ele abre uma página falsa, que é um phishing. Então o farming e o phishing caminham praticamente juntos. Então ele envenena o DNS, ao invés de ir para o servidor correto, ele vai para um servidor onde tem uma página falsa que se passa por verdadeira. Beleza? Então isso é o farming. Então neste caso, só o item 3 está incorreto. Então vamos colocar a alternativa correta lá? Vem comigo, vamos lá. Alternativa correta, no caso, alternativa A, apenas os itens 1 e 2 estão corretos. Beleza, galera? Então, bora buscar essa vaga aí do Detran. Você que acompanhou aí a nossa transmissão ao vivo, espero que você tenha gostado, espero que você foque ainda mais nos estudos e não abandone nenhuma das matérias, por mais que você tenha ali um desejo de abandonar por conta da quantidade mínima de questões. Lembre-se que você não pode zerar nenhuma matéria nesse edital. Beleza? Um forte abraço para você e até a próxima. Valeu!